Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero nessa manhã desejar um bom dia a todos, um domingo maravilhoso na presença do Senhor. Amém? Que você possa se sentir privilegiado por estar nesse momento, podendo louvar e engrandecer o nome do Senhor. Sentir a presença do Senhor aí onde você estiver. Nós estamos aqui para atrair a presença do Senhor, para convidar o Senhor a estar conosco nessa manhã, para dizer o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é bem-vindo entre nós. E nessa manhã vamos colocar diante dEle toda a nossa gratidão, todo o nosso amor, declarar toda a sua soberania. Senhor, nessa manhã nós te louvamos, engrandecemos o teu santo nome, Pai. Te dizemos que tu és digno, Pai, de toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, Pai. Queremos declarar, Senhor, que é maravilhoso, Pai, entrar na tua presença, Senhor. Poder sentir o teu toque, alegrar o teu coração, Deus. Porque, Pai, somos tão pequeninos, mas tu és tão grande. Mas ainda assim se inclina para nós. Ouve o nosso clamor. Derrama a tua unção sobre nós, Pai. Muito obrigada, Pai, pelos teus feitos, pelas tuas maravilhas, Senhor. Obrigada pelas tuas infinitas misericórdias, Pai. Queremos te agradecer, Pai, pelo que tu és, Senhor. Queremos te entronizar nessa manhã, Deus. Entra em cada lar, Senhor, visita cada família, Pai. Visita cada coração nessa manhã, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Aquele, Pai, que está sozinho, Pai, que se encontra, Pai, em algum lugar, pensando que está só, mas tu estás com ele, Pai. Visita de uma forma gloriosa e especial, Senhor. Tu sabes, Pai, tudo que nós precisamos, Deus. Visita cada um conforme a tua necessidade, Pai. Oh, Deus, queremos te entronizar, Pai. Queremos declarar que tu és santo, 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 maravilhoso, poderoso. Tu és bem-vindo entre nós, Senhor. Entra na nossa casa, entra no nosso coração. Aleluia, Deus. Nós queremos te sentir, Senhor. Nós estamos aqui para sentir o teu toque nessa manhã. Engrandecer o teu santo nome, Pai. Que haja cura, que haja libertação, Senhor. O milagre que nós precisamos está em Ti, Senhor. Os nossos olhos estão postos em Ti, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o Senhor onde você estiver. Glorifica o nome dEle, porque Ele é digno. Eu quero compartilhar com você o Salmo de número 99. Diz assim: o Senhor reina, tremam os povos. Ele está assentado entre os querubins. Comova-se a terra. O Senhor é grande em Sião e mais alto que todos os povos. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois és santo. Também o poder do rei ama o juízo. Tu firmas a equidade, fazes juízo e justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante do escabelo de seus pés, pois é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel, os que invocam o seu nome, clamavam ao Senhor, e ele lhes respondia. Na coluna de nuvem lhes falava. Eles guardaram os seus testemunhos e os estatutos que lhes dera. Tu os escutaste, Senhor nosso Deus. Tu foste um Deus que lhes perdoaste, ainda que tomaste vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai-o no seu santo monte, pois o Senhor nosso Deus é santo. Aleluia. Declare nessa manhã que Ele é santo. Declare nessa manhã que Ele é santo, santo, poderoso. Aleluia, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós estamos aqui nessa manhã para fazer menção do nome santo do Senhor. Adore a Ele, exalte a Ele nessa manhã.
Vamos engrandecer o teu santo nome. Louve ao Senhor nessa manhã. Alegre-se com o Senhor nessa manhã, porque Ele está aqui. Ele é maravilhoso, Ele é bem-vindo, Ele é santo, santo, santo. Aleluia. Noite fria cair sobre mim, tarará, e no deserto eu me encontrar. Me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Quando a noite fria cair sobre mim, tarará, e no deserto eu me encontrar. Me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei Que o teu fogo cairá sobre mim. Eu sei Que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, oh, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Com gritos e júbilo, por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Quando a noite fria cair sobre mim, tarará, e no deserto eu me encontrar. Me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei, Senhor, sei que o seu fogo cairá sobre mim. Sei que o seu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, oh, abra-se o mar, e eu e eu passarei. passarei, pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Com gritos de júbilo, por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei.
poderoso, Deus de milagre, o Deus do impossível está entre nós. Você crê que o impossível vai acontecer? Eu creio, Senhor, que tudo está no teu controle, tudo está nas tuas poderosas mãos. Oh, aleluia. Continue adorando e exaltando a esse Deus do impossível. Esse Deus que está no controle da minha vida, da tua vida, de qualquer situação. Não há impossíveis para ti, Senhor. Não há impossíveis para ti, Deus. Nós cremos nos milagres. Nós esperamos pela promessa, Senhor. Ansiamos, Senhor. Ansiamos pela tua presença, Pai. Venha sobre nós. Venha sobre nós. Aleluia, aleluia. Eu sei que tens amor de Deus para mim. Eu sei que tens amor de Deus para mim. Aleluia. O impossível vai acontecer. O impossível vai acontecer. Eu creio. Eu creio, Senhor. Aleluia. O impossível vai acontecer. Eu creio. Aleluia. Eu sei que tens amor de Deus pra mim. Eu sei, Senhor. Eu sei, Senhor. Aleluia. Eu sei que tens amor de Deus pra mim. Creia. Creia. O impossível vai acontecer. Eu creio. Declare, declare. Aleluia. O impossível vai acontecer. Eu creio. Eu creio. Eu creio, Senhor, de todo o meu coração. Eu creio. O impossível vai acontecer. 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 Eu creio. Eu creio, Senhor. Oh, aleluia. Continue declarando. Cadeias estão sendo quebradas. Creia. Coloca diante dele aquilo que você considera impossível. Eu sei, Senhor.
Eu sei, Senhor, que o Senhor tem algo novo para nós. O impossível vai acontecer. Está acontecendo. O impossível vai acontecer. Eu creio. O impossível vai acontecer. Eu creio. O impossível vai acontecer. Eu creio. A cura vai acontecer. O milagre vai acontecer. O impossível vai acontecer. Eu creio. Creia de todo o coração. Creia de todo o coração. Oh, Senhor, Tu tens algo novo para nós, Senhor. Nós servimos a um Deus que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós cremos em Ti, Senhor. Queremos mais de Ti, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Nós queremos Te sentir, Senhor. Vem sobre esse lugar. Entra em cada lar nessa manhã, Deus. Oh, aleluia. Convide o Senhor nessa manhã. Convide o Senhor nessa manhã. Declare que Ele é santo, santo, santo. Oh, Ele está aqui, Ele está aqui. Tu és santo, Senhor. O que fazer, Senhor, quando Tu vens? O que fazer, Senhor? O que dizer para Ti, Senhor? O que podemos Te dizer, Senhor, para declarar a Tua grandeza? Eu só posso declarar que Tu és santo, santo, santo. Seja entronizado, Senhor. Não afaste de nós o Teu Santo Espírito, Pai. Oh, que presença maravilhosa, que unção é essa? Oh, venha sobre nós, Senhor. Aleluia, aleluia. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações.
clamamos a Ti, Senhor. Queremos mais, Senhor, faz de novo. Faz de novo. Peça para Ele, faz de novo, Senhor. Eu quero Te sentir. Eu quero esse toque, eu quero essa unção, Deus. Vem, Senhor. Faz de novo. Faz de novo, Senhor. Oh, aleluia. Amamos a Ti, Senhor. Renova-nos. Renova o Teu povo nessa manhã, Senhor. Oh, aleluia. Nós clamamos a Ti, Senhor. Aleluia. Faz de novo, faz de novo, o Teu povo clama a Ti mais uma vez de novo. Faz de Faz sim, Senhor, o Teu povo clama. Teu povo clama a Ti. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Renda-se a Ele, renda-se a Ele. Mais que ser Entregue nessa bem-vindo, manhã. nós Te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem Adore, adore, adore. aqui? Mais que ser bem-vindo, Nós Te nós desejamos. Te desejamos outra vez aqui. O que dizer, O que fazer? o que fazer, Somente quando adore, Ele adore. vem aqui. Declara que Ele é santo, santo, santo. Mais que ser bem-vindo, Tu és bem-vindo, Senhor. nós Te desejamos, Senhor, outra vez. Vem, Senhor. aqui. Santo, 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 santo. Declare que Ele é santo, santo. Declare que Ele é poderoso. Declare que Ele é maravilhoso. Ele está aqui, Ele está aqui. Aleluia, Deus. Mais de Ti, Senhor. Cada dia mais de Ti, Senhor. Mais da Tua presença, Deus. Tu és maravilhoso, Pai. Queremos Te adorar, Senhor, na beleza da Tua santidade, Deus. Tu és um Deus de milagres, Senhor. Se eu subir aos céus, ali o Senhor vai estar. Mas se eu for também no mais profundo abismo, ali também o Senhor estará. Obrigada, Deus. Obrigada pelo Teu socorro bem presente na hora da angústia. Obrigada, Senhor, porque nós não temos falta de nada, porque temos a Ti, porque temos um Deus a quem podemos clamar, que se inclina para nós. Tu és bem-vindo, Senhor. Oh, aleluia. Move os corações, Senhor. Move os corações nessa manhã, Deus. Aleluia, aleluia.
estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Teu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Glória, glória. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Senhor, Te te adorarei, adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Declare. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Me sustenta até quando Oh, não vejo. aleluia. Me sustenta até Sim, quando Deus. não sinto. Pois tu Estás no estás no controle. controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na
escuridão. Meu Deus, eu sei quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Maravilhoso. Esse é quem tu és. Poderoso. Esse é quem tu és. Deus de Esse milagre. é quem tu és. Esse é quem tu és, Senhor. Deus maravilhoso, poderoso. Deus santo, santo, santo. Tu és santo, santo, santo. Declare que Ele é santo. Declare que Ele é santo, poderoso, poderoso. Não há impossíveis para ti, Senhor. Oh, aleluia. Vem, Senhor. Tu és o nosso milagre. O milagre que precisamos está em ti. A nossa confiança está em ti. Obrigada, Senhor, pelos livramentos. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Obrigada, Senhor, porque tu és o nosso Pai. Obrigada porque o Senhor nos chama pelo nome. O Senhor disse: tu és meu. Eu sou do meu amado e Ele é meu. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. O Deus de milagre. O Deus de promessa. Tudo está no teu controle, Senhor. Aleluia. Vamos declarar mais uma vez que Ele é Deus de milagre. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Esse é quem Oh, aleluia. Recebe a nossa adoração nessa manhã, Deus. Todo o nosso ser, Senhor. É para ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Aplauda o Senhor. Continue glorificando e exaltando o nosso Deus. Porque Ele tem muito mais para nós nessa manhã do que nós oferecemos a Ele. Amém? Glória a Deus. É maravilhoso poder declarar ao Senhor a sua grandeza. Mas ainda assim é pouco diante do que Ele é. Amém? Aleluia. E ainda nesse mesmo momento, nós vamos colocar diante do Senhor a nossa família, a nossa casa, os nossos amigos, toda a nossa parentela. Amém? Eu queria convidar o diácono Bruno para fazer a oração da família. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Nessa manhã de adoração, que você venha continuar nessa mesma atmosfera. Não deixe que isso vá embora. A presença do Senhor é o que é mais importante em nossas vidas. E se a presença do Senhor está aqui, creia que o sobrenatural que você precisa há de acontecer. Porque essa atmosfera, ela está em uma atmosfera espiritual. Então, aquilo que você pede para que Deus libere nas regiões celestiais, Ele pode liberar hoje. Vamos colocar nas mãos do Senhor o bem mais precioso que Ele nos deu, que é a nossa família. Amém?
Glória a Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor, nós engrandecemos o Teu santo nome, Senhor. Meu Pai, nós nesta manhã, Senhor, te agradecemos pela dádiva de acordar, Senhor, pela dádiva de poder sentir o Teu Espírito Santo falar conosco, pela dádiva de estar na Tua casa para louvar e engrandecer o Teu santo nome, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Meu Deus, eu quero te colocar, Senhor, eu quero colocar em Tuas mãos, Senhor, a vida dos nossos familiares. Meu Pai, eu quero te pedir que o Senhor, de uma forma especial, venha habitar em nossas casas todos os dias, Senhor, das nossas vidas, Senhor. E que Teu Espírito Santo, Pai, que Jesus Cristo possa trazer, Senhor, a paz, a alegria e o amor, Senhor, que são dons, Senhor, são dons do Teu Espírito Santo, Pai. E que esses sentimentos, Senhor, que esses princípios, eles venham, meu Pai, reinar em nossas casas, Senhor. E que nós venhamos reconhecer que existe apenas um único Deus que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aquele que é capaz de curar, aquele que é capaz de libertar, aquele que é capaz de restaurar aquilo que foi perdido, Senhor. Toma as nossas famílias em Tuas mãos, Senhor, e faça o sobrenatural acontecer, meu Pai. Como nós louvamos aqui anteriormente, o impossível vai acontecer. E eu declaro o impossível já acontecendo na minha casa e na casa dos meus irmãos que aqui estão buscando pela Tua presença, meu Pai. Te glorificamos, Senhor, te adoramos. Em o nome de Jesus, nós te pedimos essas bênçãos, crendo que o Senhor há de prover todas elas, pelo poder que há no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina. E você que acredita onde você está, diga amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Maravilha. Que coisa maravilhosa podermos estar na presença de Deus, poder falar da sua palavra, entoar louvores ao seu nome. Amém? Quero que você abra sua Bíblia no livro de Salmo 78. Amém? Salmo 78, a partir do versículo 1. A palavra de Deus nos diz assim: meu povo, escuta o meu ensino e preste atenção no que estou dizendo. Pois falarei com vocês por meio de provérbios ou enigmas, algumas traduções dizem, e explicarei os segredos do passado. São coisas que ouvimos e aprendemos, que os nossos antepassados nos contaram. Não as esconderam dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. O Senhor deu leis ao povo de Israel e mandamentos aos descendentes de Jacó. Ordenou aos nossos antepassados que ensinassem essas leis aos seus filhos, para que os seus descendentes aprendessem por sua vez e ensinassem os seus filhos. Assim eles também porão a sua confiança em Deus e não esquecerão o que Ele fez e obedecerão sempre os seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, um povo rebelde, desobediente, que nunca foi firme na sua confiança em Deus e não permaneceu fiel a Ele. Os homens da tribo de Efraim, armados com arcas, flechas, fugiram no dia da batalha. Os israelitas não cumpriram a aliança que Deus havia feito com eles e não quiseram obedecer a sua lei. Esqueceram os milagres que Ele havia feito na presença deles.
diante dos seus antepassados, Deus realizou milagres na planície de Zoar, na terra do Egito. Eu vou começar a pular um pouco aqui. Dá para pular, conseguir pular aí, por favor, o texto? Estamos no 12, né? 13. Dividiu o mar e levou os israelitas pelo meio dele e fez com que as águas se levantassem como muralhas. Aí eu vou pular para o 15. Ele partiu rochas no deserto, das profundezas da terra tirou muita água para o povo beber. 16. Fez com que nascesse fonte na rocha e a água corresse como um rio. 19. Mas falaram contra ele, dizendo: será que Deus pode nos dar comida no deserto? Vamos lá. 22. É verdade que ele porque não confiaram nele e não acreditaram que ele os poderia salvar. Só até aí, depois a gente continua. Amém? Eu quero iniciar essa mensagem, quero que você preste atenção, né? Porque o salmista fala algumas coisas e eu penso que está muito... Parece um pouco com o momento que estamos passando. Parece um pouco com os questionamentos que nós estamos tendo nesse momento de pandemia. Eu acho que muitas dessas coisas que são faladas aqui, eu penso que muitas dessas coisas que são faladas aqui, muitas perguntas que foram feitas aqui, são pertinentes. Parece exatamente com isso que nós estamos passando agora. E ele começa falando, né, sobre escutem, versículo 1, escutem o meu ensino, povo meu, inclinem os seus ouvidos às palavras da minha boca. Irmãos, tudo que nós estamos vivendo agora é porque a humanidade não ouviu Deus. Deus tem falado, Ele nunca cessou de falar, Ele deixou a sua palavra, Ele enviou profetas, e quando Ele viu que já tudo que Ele fazia não tinha jeito, Ele começou a falar conosco através, Ele enviou o seu Filho, Ele começou a falar lá no livro de Hebreus, vai falar isso, Ele começou a falar através do seu Filho. Então, a palavra de Deus está aí para a gente ouvir, para a gente atentar para ela, para que nos momentos de adversidade nós possamos ter um guia, um caminho a ser seguido. E esse caminho é Jesus Cristo. Então, o primeiro versículo ele fala, escutem. E muitas das vezes nós não queremos escutar. No versículo de número 2, ele diz assim, abrirei a minha boca numa parábola e proporei enigmas desde a antiguidade. Ou seja, Deus, essas coisas que estão acontecendo, vocês percebem, é interessante como eu tenho lidado com muita gente com Covid-19, a questão dos médicos. Se você pegar 15 médicos e colocar um do lado do outro, cada um vai falar uma coisa. Eles vão ter opiniões diferentes. Não, isso não funciona, isso funciona, isso funciona. Ou seja, está todo mundo perdido, está todo mundo tentando ler o enigma, decifrar o enigma. E a gente olha, nesse texto aqui, o salmista falando, Deus querendo nos mostrar a necessidade de nós ouvirmos, a necessidade da gente se debruçar diante da palavra dele, buscar entender a palavra dele. Irmãos, hoje tem tanta maneira de você aprender a Bíblia, tanta maneira de você ouvir uma mensagem, uma palavra, alguém que traga algo que vai acalentar o teu coração nesse momento de tanta angústia que as pessoas estão passando por conta de perda de pessoas, por conta de tantas incertezas, de tanto desespero, né? Falta de esperança, né? As pessoas estão sendo levadas o tempo inteiro a estar com medo. O ser humano está com medo do outro. Mas Deus, Ele tem solução para a minha vida e para a tua vida e quer nos conduzir pelo caminho
da sabedoria, quer nos conduzir pelo caminho do conhecimento, quer nos conduzir para que a gente tenha a paz para viver da forma correta, a paz para, mesmo no meio do caos, a gente conseguir enxergar um caminho. Se todo mundo estiver perdido, como é que vai ser o negócio? Então vamos lá. Aí ele continua. Temos, versículo 3, né? Ele fala sobre a questão da gente ler os enigmas, coisas que temos ouvido e sabido e que nossos pais nos têm contado. Aí ele vai falar no 4, não os encobriremos aos seus filhos, cantaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que tem feito. Se eu não escuto, se eu não procuro saber sobre algo, como é que eu vou falar para o meu filho? Então, quando eu me lembro uma vez que eu estava em casa e meu filho passou mal, já perto da hora ele nunca foi de querer faltar aula, essas coisas não, graças a Deus. Mas um dia ele estava em casa e passou muito mal. E ele veio correndo para minha cama, pai, estou passando muito mal. Eu falei, aí eu pensei, olhei a hora, eu falei, pronto, será que ele é golpe, né? Está querendo ir para a escola. Primeiro eu acordo assustado. Mas ele não fazia isso, mas a primeira coisa que veio na minha cabeça foi isso. Aí eu falei, o que houve? Ele, estou sentindo muita dor. Eu falei, tá bom, vamos orar aqui agora. Eu ainda estava meio sonolento, eu fui, coloquei a mão na barriga dele assim e orei por ele. Repreendi aquele mal em nome de Jesus. Se todo mal sair em nome de Jesus, pum, respira fundo e dá uma glória a Deus. Que o pessoal já conhece, eu faço sempre isso. Aí ele respirou fundo, falou glória a Deus, levantou, eu falei, e aí? Tô bom, pai. Levantou, desceu para tomar banho, para se arrumar e tal. Aí eu deitei, fiquei pensando. Aí desci. E aí, filho? Aí ele já estava arrumado. E aí? Não, estou bem, já estou arrumado, já estou só esperando a moça buzinar. Aí ele saiu, aí eu dei um beijo nele e tal, fui embora, nos despedimos. Aí eu fiquei pensando, no momento de dor, né? Como é importante a gente falar dos feitos maravilhosos de Deus. Como foi importante para ele ver o Senhor Jesus operando curas dentro da nossa casa, na minha vida, na vida dele, enfim. Viu Deus operando curas aqui na igreja. Então, quando ele sentiu algo que estava doendo muito, que estava se contorcendo, de quem ele lembrou? Vocês estão entendendo a necessidade da gente escutar a Deus, e não só escutar, buscar sabedoria para aplicar aquilo que a gente está aprendendo, para mostrar as maravilhas de Deus. Quando ele viu a necessidade dele, ele correu para quem ele sabia, que acreditava naquilo que falava, e ele foi para a escola bem, ficou bem, e acabou. E hoje, graças a Deus, eu acho que o mundo dentro dessa situação está até mudando um pouco. Houve uma pesquisa dizendo que aumentou o número de venda de Bíblia. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo, disparado. Nunca perdeu a primeira colocação. Mas agora ela aumentou 40%. Dá uma glória a Deus aí. Aquilo que vendia mais, sempre vendeu mais, agora está vendendo 40% mais. Ou seja, as pessoas estão tendo uma necessidade tão grande de buscar Deus, estão tão desesperadas, tão desinformadas e desesperadas por conta da desinformação, né? Porque desinformação são trevas, irmão, é andar na escuridão e estão buscando a Deus. Então, lembre-se disso, dessa informação. As pessoas estão buscando Deus e você tem Deus para entregar para essas pessoas, amém? Mas vamos continuar aqui. Cara cego é um problema, tem que botar toda hora o óculos. Então, eu falei versículo 4, a gente tem que entender que Deus espera que a gente venha colocar a nossa esperança nele. Diga glória a Deus. Versículo 7 diz assim: a fim de que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. A gente tem que pôr em Deus a nossa esperança, amém, igreja?
Você que está na sua casa assistindo, ponha em Deus a sua esperança. Não ponha a sua esperança num partido político, no presidente XYZ, não. Deus. Deus vai usar homens, mulheres, mas a tua esperança tem que estar em Deus, porque o homem falha. Então, porque se ele falhar, você vai ficar frustrado. E Deus não falha. Amém? Então, põe a sua esperança em Deus. A gente tem que entender que Deus odeia os rebeldes. E nesse texto ele fala no versículo 8 assim: e que não fosse como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração de coração instável, cujo espírito não foi fiel para com Deus. Ou seja, ele está falando da história do povo dele. Ele está dizendo, olha, os meus antepassados, eles foram rebeldes. O texto fala assim, ó, de coração instável. É uma pessoa que fala uma coisa hoje, amanhã está fazendo outra. Quantos de nós estamos assim? Porque muitas das vezes as pessoas não buscam o nosso Deus porque nós somos instáveis, porque eles não veem um equilíbrio em nós, porque a gente acaba sofrendo, porque a gente está no mundo, o sol nasce para todo mundo, né? Já dizia Renato Russo, né? Sol nasce para todos, só não sabe quem não quer. Então, o sol está para todo mundo. Todo mundo tem o bem e o mal, a chuva cai sobre justos e injustos, diz a palavra de Deus. Então, assim, não adianta eu só ter esse conhecimento que eu tenho, porque eu venho à igreja, porque eu leio a Bíblia eventualmente na minha casa, porque eu ouço um louvor, e muitos dos louvores hoje são a palavra cantada, vamos dizer assim, e eu não aplicar isso, eu não colocar isso na prática para que as pessoas olhem, desejem esse Deus que habita dentro de você. E que Ele quer, porque Ele habita dentro de você, porque Ele quer habitar na vida de outros também. Diga glória a Deus. Aleluia. Eu vou pedir alguém aqui que mexe com o celular rapidinho, para me ajudar aqui no negócio, por favor. E o versículo de número 12. Então, não vamos ser rebeldes. Vamos colocar nossa esperança em Deus. Nós não vamos ser rebeldes como os nossos antepassados. Vamos acordar, pô. Vamos entender que Deus está esperando de nós algo tremendo. E acreditar e confiar de verdade que não é que Deus vai nos livrar de tudo, irmão, mas Ele vai permitir, quando nós estivermos dentro de uma situação complicada e difícil, Ele vai estar conosco naquela situação. Né? A gente ouve muito falar, a gente pede muito para Deus nos livrar das coisas. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Deus livrou Daniel na cova. Então, tem coisas... eu ouvi uma pessoa dizer, quem tem... se eu tiver Deus, eu não vou ter Covid. Só o sangue do Cordeiro pentecostal, de missões, das nações, do universo, do subverso, para conseguir... Como assim não vai ter? Todo mundo pega gripe. Então... a gente tem que usar inteligência. Você vai pegar e vai passar. E se não passar também, Deus te recolher, glória a Deus. Vai fazer o quê? Vai estar com Ele. Ninguém quer estar, né? Assim, quer estar, mas não agora. Mas acontece. Versículo de número... aí a gente entender, né? Além da gente procurar não ser rebelde, não olhar o mau testemunho daqueles que nos antecederam, ou até aqueles que estão vivendo conosco nessa geração, e a gente começar a enxergar a bondade de Deus, a benignidade de Deus. O versículo 12 fala assim: maravilha fez ele à vista de seus pais na terra do Egito. Ou seja, vamos proclamar as maravilhas de Deus. Nós somos portadores de boas notícias. Deus é maravilhoso, Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos protegido, Deus tem, nos abençoado de uma forma tão especial. Só de você acreditar, só de você viver e não ser acometido por tantas coisas terríveis que as pessoas estão falando. Tem gente adoecendo de verdade, tem gente com síndrome do pânico, não consegue sair do quarto por causa dessa praga. É o momento que os psicólogos, psicanalistas, psiquiatras vão mais ganhar dinheiro na história, é esse.
povo está enlouquecendo. Mas Deus tem para mim e para você provisão. O versículo 15, 16 diz assim, ele fala das maravilhas, depois ele vai falar sobre, dentro das maravilhas, né? Ele vai falar sobre, no 14, sobre ele guiou de dia por uma nuvem e à noite por um clarão, por uma coluna de fogo. Versículo 15, fendeu rochas no deserto e lhe deu de beber abundantemente como de grandes abismos, ou seja, Deus provendo, Deus cuidando, mas porque era um povo rebelde, mas Deus mostrava assim, eu não vou agir segundo vocês. Às vezes as pessoas falam comigo de determinadas coisas que eu faço para algumas pessoas que as pessoas acham que não merecem. Eu falo, eu só posso dar o que eu tenho. A pessoa está me dando o que tem, eu estou dando o que eu tenho. Então Deus é assim. O nosso mal é que a gente acha, a gente gostaria que fosse, mas sempre para com o outro, que Deus agisse com justiça imediata, sumária. Errou, morreu. Só que a gente se esquece que se ele agisse assim conosco, nós também já teríamos morrido. Amém? Alguém lembra da história lá que quando Jesus foi passar por Samaria, o povo, os discípulos falaram, não vamos passar por aí e tal. Tipo, o povo não merece, não sei o que, ele queria, aí teve um problema lá, eles queriam que descesse fogo dos céus. Não se enxergavam andando com Jesus 3 anos e meio, depois foi lá e abandonaram Jesus. Mas nós somos assim. Nós sempre achamos que o outro é pior do que a gente. E a gente precisa acordar para isso, que bom é Deus e não nós. Versículo... Aí ele fala, né? Fendeu as rochas do deserto, Deus de beber abundantemente como de grande abismo. Como assim? O cara vai lá... Olha a maravilha de Deus. Você está num deserto, ele te levar até uma rocha e fala assim, ó, bate nessa rocha aqui. Pum. Você começa a sair água. E daquela rocha fendida sai um rio. Diga assim, é o cuidado de Deus. É o cuidado de Deus para a minha vida, é o cuidado de Deus para a tua vida. E isso tem que estar no nosso coração. Ele cuida de nós de verdade. Aí ele fala assim, 16, da penha fez sair fontes e fez correr água como rios. Mas mesmo com tudo isso, eles continuaram pecando. E a gente vai olhar aqui que esse salmo vai até uns 70. E a gente é assim. Quando a gente olha para isso aqui, se a gente olhar e apreciar de verdade, com atenção, a gente vai ficar com raiva do povo. Mas a gente faz a mesma coisa. Isso é que é o pior. A gente tem um exemplo deles e a gente acaba fazendo a mesma coisa. Mas Deus, Ele quer que a gente creia que Ele é o nosso provedor. No versículo 17 fala que eles continuaram a pecar contra Ele, rebelando-se contra o Altíssimo no deserto. Aí no 19, olha que coisa interessante. Eles pedem carne. Também falaram contra Deus, dizendo, poderá Deus porventura preparar uma mesa no deserto? Acaso fornecerá carne para o seu povo? Quantas das vezes nós não acreditamos? Eles estão no deserto, estão querendo carne, sentiram saudade das cebolas lá do Egito, e eles estão reclamando de Deus mais uma vez, pecaram mais uma vez, Deus dá água, toda hora eles reclamavam. E eles fazem uma pergunta, acaso poderá Deus, porventura, apresentar uma mesa no deserto? Acaso Ele fornecerá carne para o seu povo? Você acha que Deus não tem prazer em te sustentar? Você acha que Deus não tem o prazer de cuidar de você? É só você pensar, se você é como um filho para Ele, lógico que Ele quer te abençoar. Assim como você deseja abençoar o teu filho. Então, preste atenção nisso. Pare de falar como se Deus fosse qualquer um. Pare de achar que você merece mais do que os outros. Porque às vezes, até na escassez, até nessa falta que está passando momentânea na tua vida, é Deus te ensinando que você precisa acreditar nele e depender dele.
É Deus mostrando para você, não estou falando que você vai parar e ficar esperando cair do céu, não. Que se for necessário, ele faz cair do céu também, porque ele é poderoso para isso. Mas isso não é uma regra, isso é uma exceção. Então, assim, você olhar para Deus e entender o seguinte: Ele é provedor, Ele me amou primeiro, Ele cuida de mim, Ele tem me dado ferramentas, Ele tem me dado instrução, e Ele quer que você busque e peça sabedoria a Ele para que Ele possa te dar cada dia mais e mais. Mas você tem que crer, tem que parar de murmurar. A murmuração é uma praga. Essas pessoas estavam no deserto e eles reclamavam de Deus, eles estavam sendo alimentados sem trabalhar. O trabalho deles era levantar pela manhã e pegar o maná. O céu se abriu, o trigo, é como se o trigo descesse do céu e caísse na relva, e eles iam lá e catavam a porção que eles precisavam. Quando eles pediram carne, Deus deu carne a ele. Quando eles saíram, diz a palavra de Deus que a carne ficou por quilômetros no arraial deles e ficou na altura, eu não me lembro agora se é 90 centímetros ou 1,5 metro. Cordonizes, como se fossem codornas, vieram voando, atravessaram o mar, imagina isso. Vem um vento, normalmente do mar vem peixe, mas com Deus vem qualquer coisa, é só ele dizer que haja e vai haver. Então acredita nisso, creia. Vamos continuar aqui. E aí, versículo 24, que eu acabei de citar aqui agora, é o 24. Olha o que diz: fez chover sobre eles o maná para comerem, e deu-lhes trigo dos céus. Ou seja, deu para eles. Imagina, irmão, você quer comer, tu tem que ir no supermercado. Tu abrir a porta, é só ir lá colher. Dá um glória a Deus aí. Olha que Deus maravilhoso é esse, que chega para mim, para você e bota um supermercado na nossa casa. Aleluia. Mas aí continua assim, versículo 24. Ele é tão poderoso que ele faz chover e mostra a sua abundância para mim e para você. Sobre eles fez também chover carne como poeira e aves de asas como a areia do mar. Irmão, tem noção de quantidade de codornas, vamos botar assim, que é mais fácil da gente entender, que apareceu naquele lugar para eles, para que eles comessem? Então, esse 29, eles comeram e se fartaram bem, pois ele lhes trouxe o que cobiçavam. Ou seja, eles estavam reclamando, mas mesmo assim Deus mostrou: estou dizendo que eu não posso, então eu vou mostrar para vocês que eu posso. Eu sou o Todo-Poderoso. Amém? Aí, então comeram e se fartaram. Aí, versículo 30, não refrearam a sua cobiça, e ainda estavam-lhe a comida na boca, quando a ira de Deus se levantou contra eles e os matou, os mais fortes deles, e prostrou os escolhidos de Israel no deserto. Deus quer que eu e você sejamos gratos. Deus quer que eu e você sejamos gratos, irmãos. Ele está te dando, Ele está cuidando de você, e às vezes a gente reclama. Irmão, a reclamação é uma coisa terrível, que na Bíblia é chamada de murmuração. Seja grato. Você que está em casa, você que está aqui, fala para a pessoa aí, ó, que está longe de você. Seja grato. Fala aí, seja grato, irmão. Não espere que a morte, irmão, chegue até você para você se arrepender. Busque a Deus. Ouça a Deus. Olha o que diz no versículo 34. Quando ele os fazia morrer, então o procuravam, arrependiam-se e de madrugada buscavam a Deus. Por que eu preciso que... Se eu morrer, eu não vou buscar a Deus, né? Mas, não nesse plano. Mas, por que eu preciso perder alguém? Por que eu preciso deixar que coisas terríveis aconteçam comigo para eu passar a buscá-lo? Por que eu não olho e os meus olhos têm um olhar mais sensível, mais alinhado com o olhar de Deus, para que eu possa ser uma pessoa grata?
Por que eu foco? O normal é a gente focar mais no ruim do que no bom, sendo que nós temos um Deus maravilhoso. Então não espere a morte chegar, a ruína chegar, a praga chegar, a coisa ruim chegar na tua casa. Não espere. Adore a Deus, ouça a Deus, busque Deus. Irmãos, hoje as pessoas não podem nem reclamar de orar, porque a maioria não está fazendo nada, porque nem pode fazer. Levanta de madrugada e dá uma oradinha, finge que tu é crente. Não espera a morte chegar até você, não. Não espera que algo ruim chegue para você começar a fazer a tua parte, não. Faça porque você ama, faça porque você é inteligente, faça porque você está ouvindo a instrução, faça porque Ele disse para você fazer. Amém? Versículo de número... Ele quer que a gente fale e faça. Olha o que o versículo 36 fala para a gente. Todavia, eles lisonjeavam-no com a boca e com a língua mentiam. Ou seja, eles falavam, mas não faziam. Tem uma frase, né, que fala: aquilo que você fala tão alto, ó, não é o que fala não, é aquilo que você faz, ação, fala tão alto que eu não consigo te ouvir. Eu não sei de quem é essa frase. Mas, às vezes, as nossas ações estão tão distantes daquilo que a gente fala, que quando a gente fala, ninguém nos ouve. Então, alinhe a sua fala, a sua ação, e você vai glorificar o nome de Deus, o nome poderoso de Jesus. Não fique achando que Deus não sabe quem você é, que Deus abandonou você, que Deus não está preocupado com você. Não fique achando porque você errou, ele vai desistir de você. Não, se você observar aqui, eles erraram muitas vezes, nós erramos muitas vezes e vamos errar muitas ainda. Mas Ele continua nos amando. Mas Ele espera que todos esses erros que cometemos venham nos conduzir a um lugar que faça com que essas experiências de erros que cometemos venham nos fazer amadurecer. A gente não pode ser infantil o tempo inteiro, de achando e achar que a gente vai ter o mesmo cuidado a vida toda se a gente não amadurece. O cuidado que você tem com um bebê, com uma criança de 0 a 2 anos, é um de 1 ano, de 2 é outro, de 4 é outro, de 6 é outro. Você vai, né, tratando segundo a idade daquela criança ali, protegendo, cuidando, e Deus é assim com a gente. Mas chega uma hora que Ele fala: meu filho, acorda. Pô, eu já te dei instrução, já te ensinei. Eu tenho demonstrado, porque Deus não é alguém que é igual eu e você, que fala e não faz, não. Ele fala e faz. Ele demonstrou já o amor dele, Ele deu o que Ele tinha de mais precioso para me salvar e para te salvar. Então eu e você precisamos olhar para isso e amadurecer, parar de mimimi, parar de ficar reclamando, ó dia, ó azar, ó vida. Acorda e age, levanta e anda e começa a produzir coisa boa. Tem gente que não quer produzir nada e não quer plantar nada e quer colher. Em nome de Jesus, Deus, Ele tem um caminho excelente para mim e para você. No versículo 39, porque Ele me conhece e te conhece, diz assim: porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Ele lembra que a gente é isso, carne. Por isso Ele tem paciência. Por isso a misericórdia dele se renova a cada manhã. Por isso Ele tem cuidado de mim e de você. E que se Ele agisse comigo e com você, como a gente pensa em agir com alguns, não tinha ninguém aqui. Graças a Deus por isso que nós não somos deuses. Amém?
Aí eu quero dar um salto aqui. Até o versículo de número 70. Para fechar essa mensagem. Quero que você entenda que ele te escolheu. Mesmo com tudo isso. Aí, depois de você ler o Salmo todo, que você vai entender melhor a história, que ele vai contando a história. Aí ele diz assim, versículo 70. Antes ele fala de escolheu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele o amava, edificou o seu santuário como os lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Aí no versículo 70 ele fala assim, ele está falando de escolher, tá? Antes ele fala de rejeitar, e depois ele fala de escolher. Aí ele fala assim, versículo 70, Salmo 78 e 70. Também escolheu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. Diga glória a Deus. Eu quero dizer para você, Deus te escolheu. Davi estava num lugar onde as pessoas mais simples estavam. Mas Deus foi lá e encontrou ele lá. Mas olha o detalhe. E eu quero dizer para você que Deus te encontrou, Deus me encontrou. Com todas as nossas dificuldades, com todos os nossos defeitos, Ele me encontrou e te encontrou. E Ele fala assim, e o tirou dos apriscos das ovelhas, e de após as ovelhas e suas crias o trouxe para apacentar Jacó, que é o povo de Israel, seu povo, e a Israel a sua herança. Ele tirou um cara que estava lá no lugar escondidinho, tocando a sua harpinha lá, cuidando das ovelhas do seu pai. Como o irmão dele disse certa vez, as poucas ovelhas. E ele estava ali, mas ele ouvia Deus, ele falava com Deus. E aí o que Deus fez com ele? As pessoas olhavam para ele e os menosprezavam. Tem uma linha de pensamento que, eu até estava falando com uma pessoa ontem sobre isso, que acredita que Davi era um filho bastardo. Olha que coisa, né? Não estou falando que está certo nem errado. Acredita que ele era um filho, que ele era meio rejeitado, dá para ver. Mas aí daí a ser bastardo é uma outra história. Mas tem linhas de pensamento que pensam assim. Ou seja, ele estava ali e ele era rejeitado. Mas ele era rejeitado pelos seus irmãos, talvez pela sua mãe, pelo seu pai. Mas ele não era rejeitado por Deus. Mas por que ele não era rejeitado por Deus? Porque ele ouvia a voz de Deus. Porque ele se relacionava com Deus. Porque a companhia dele era as ovelhas, e eventualmente um urso ou um leão que ia lá para atacar suas ovelhas, na maioria das vezes, o tempo que ele tinha, muito do tempo que ele tinha, porque ele escreveu muito dos Salmos, era para passar com Deus. Então, isso tem que me ensinar algo. Independente se eu me senti ou não como uma pessoa rejeitada, de certa forma todo mundo tem uma fase que passa por isso. Eu não me lembro de ter passado por isso, não. Eu sempre fui muito animado. Eu sempre vi o mundo de uma maneira, sei lá, não sei. Eu acho que é uma graça de Deus, mas eu sempre conseguia ver as coisas pelo lado bom. Mas todo mundo de alguma forma já se sentiu em algum momento um pouco rejeitado. Como eu falei, eu devo ter me sentido um dia, mas não me lembro. Coisa ruim eu procuro esquecer. E ele usou isso para se relacionar com aquele que tem tudo que ele precisa. Então, se nesse momento você está se sentindo sozinho, sozinha, se nesse momento você está vindo esse sentimento de angústia, né? Você está se sentindo mal, você acha que está com medo, e tantas outras coisas, tantas outras emoções, né, que a gente tem, entenda, se relacione com Deus, passe a ouvir Deus, passe a buscar Deus, se alimente de coisas boas,
Se alimente da palavra de Deus. Entoe louvores aos seus nomes. Procure saber das maravilhas que Ele fez. Se alegre com as maravilhas que Ele fez. E que Ele fez no passado, mas Ele continua fazendo. Amém? Mas aí olha o que o texto diz. De após as ovelhas e suas crias o trouxe para apacentar Jacó, ou seja, tirou ele de um lugar desprezível e colocou ele no reino, colocou ele para reinar como rei. Aí versículo 72, e ele os apacentou segundo a integridade do seu coração. Está falando de interior, não está falando de aparência, está falando de algo que está dentro. Por isso ele era um homem segundo o coração de Deus, por isso Deus o achou. O texto está dizendo aqui, ó, versículo, em Atos vai dizer, achei Davi, né? Aqui no 70, do 78 de Salmo, diz, também escolheu, por isso Deus o escolheu, por isso Deus o achou. Ninguém estava preocupado com ele estava abandonado num lugar sozinho, mas ele era íntegro, ele se preocupava, não é que ele não pecava não, a gente vai ver que ele peca muito, e morreu no dia de morrer, perto do dia de morrer, ele continuou pecando, a questão não era essa, a questão é a integridade, a intenção, o propósito, alinhado com aquilo que são as coisas de Deus, a preocupação dele com as coisas de Deus. Quando ele estava na situação, quando ele assumiu, primeiro ele assumiu Hebrom, depois ele fica 7 anos e vai assumir todos os reinos, e ele vai governar de fato Israel. Quando ele está estabelecido, logo no início do reinado dele, ele quer trazer a arca de Deus, e a preocupação dele era a presença de Deus estar perto. Ou seja, Saul, o antecessor dele, o rei antecessor dele, deixou a arca para lá, ele quis, ele desejou, eu não quero governar sozinho, eu quero governar com a presença de Deus. Por que o filho dele, quando vai governar, pede, Deus aparece num sonho para ele, a primeira coisa que ele pede, eu quero sabedoria para governar o teu povo, porque ele viu o cuidado do pai dele fazendo as coisas. Você tem que entender que a tua vida é um exemplo, bom ou ruim, para os outros. Qual é o cuidado que você tem com as coisas de Deus? Ele olhou e viu, eu habito num palácio. Se você for pesquisar e ver como era o palácio, o templo e a casa dos sacerdotes, na época de Davi, você vai ver que chama atenção. Tem lá na Catedral da Universal, tu pode ir lá em Del Castilho, você paga lá e entra no Museu de Jerusalém lá, maravilhoso, lindo. Aí quando você olhar, você vai ver 3 construções enormes. O templo, o palácio e a casa do sacerdote. Enorme, é gigante, mas só que não tinha um templo antes. Davi fez o quê? Eu habito em casa feita de cedro, e a arca de Deus, a presença de Deus está lá numa tenda. Não, eu quero fazer um templo para o meu Deus. Olha só, olha a preocupação deles. Hoje tem gente que não está nem aí para a igreja, só quer se alimentar da palavra, mas não está nem aí para que isso que vocês estão ouvindo aqui chegue para as outras pessoas. Não tem fidelidade, não se preocupa. Ele era riquíssimo, mas ele falou. E quando ele vai fazer, quando ele manda fazer, que Deus não permite, que fala que ele tinha as mãos sujas de sangue, ele fala, eu vou pegar do meu particular tesouro e vou entregar. E quando ele deu para Salomão, ele deu tudo pronto, já estava lá, era só fazer. Era só começar a construir. Ou seja, porque ele é um homem segundo o coração de Deus, porque ele se preocupava com o povo de Deus, porque ele se preocupava com as coisas de Deus, porque ele queria a presença de Deus perto dele. Mas por que isso? Porque no momento que ele estava lá, que todo mundo estava desprezando ele sabia, tem alguém que não me despreza, tem alguém que me ama, tem alguém que cuida de mim. E por isso ele pôde falar, o Senhor é o meu pastor. Ele não falou, o Senhor é o pastor da minha família, o Senhor é o meu pastor, porque eu me relaciono com ele. Porque mesmo que eu me relacione com Deus, muitas das vezes eu não vou conseguir fazer com que os outros que estão do meu lado se relacionem, não. Mas eu tenho que fazer a minha parte. O que eu estou falando para você como instrução aqui agora, o que você vai fazer com isso? Eu não tenho poder sobre isso, mas o que eu estou passando para você é uma instrução. Ouça a Deus, se relacione com Deus, adore a Deus, busque a Deus, coloque Ele em primeiro lugar da tua vida. Ele é Deus poderoso, Ele não vai ficar te devendo nada, Ele não deve nada para ninguém. Ele é o Deus Todo-Poderoso. É uma honra servi-lo, é uma honra ter o privilégio de falar do nome dele, é uma honra. Mas nem todo mundo considera isso. As pessoas estão morrendo porque não têm o que eu tenho, o que você tem. Estão desesperadas, estão se matando, estão matando os outros porque não têm paz.
porque não sabe nem quem são, porque não se relaciona com esse Deus que você tem. Mas elas podem se relacionar se você passar seu exemplo que elas precisam. Amém? E para concluir, né? E ele os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou com a perícia de suas mãos. Perícia é alguém que sabe fazer com detalhe, com minuciosamente. Um perito não é um cara que sabe igual um leigo, um comum. Um perito é perito. O cara vai lá e vai analisar tudo. E vai trazer um laudo perfeito. Ó, isso aqui aconteceu assim por causa disso. Se for uma matéria, se for um metal, ele vai dizer, ó, aconteceu essa transformação aqui porque incidiu um calor que veio não sei de onde, bateu daqui e que refletiu não sei aonde, que não sei o que, e por isso ela ficou desse jeito. É o perito, ele faz um laudo descrevendo detalhe por detalhe por que aquela situação ali aconteceu. Aí o texto está dizendo aqui que ele os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou com perícia de suas mãos. Porque só guia alguém quando é guiado, porque ele foi guiado por Deus para chegar até onde ele chegou. Quando o pai dele mandou ele levar lá a quentinha dele lá, as quentinhas para os irmãos dele na guerra, ele foi lá, ele obedeceu, ele podia dizer, eu não, deixa esses miseráveis morrer de fome, eles nem ligam para mim, agora eu tenho que largar as ovelhas aqui. Não, ele não falou nada, ele foi lá, ele obedecia, ele era íntegro, ele sabia que ele tinha que honrar o pai dele, ele sabia que ele tinha que honrar a mãe dele, ele sabia que ele tinha que obedecer, ele fez o que tinha que ser feito. Quando ele chegou lá, estava todo mundo morrendo de medo, estava morrendo de medo de um gigante, por quê? Porque não se relacionavam com Deus, eles desprezavam a Davi, achavam que ele não valia nada os seus irmãos, e até a nação mesmo não o conhecia. Mas ele tinha um relacionamento sério, sincero com Deus, ele era íntegro. Como ele se relacionava com Deus quando aquele gigante começou a falar as coisas lá do outro lado, se não tinha homem lá para lutar contra ele, ele mesmo sendo um garoto, ele olhou, esse cara está maluco, está perturbado da cabeça. Como ele fala assim com um exército de Deus vivos? Ou seja, por quê? Porque ele se relacionava com Deus, ele sabia que o Deus dele era infinitamente maior do que aquele gigante. Ele falou, se não tem ninguém, tenho eu estou aqui, eu vou lutar com esse cara, ele está maluco, tem alguma coisa errada. Mas por quê? Porque passava tempo com Deus, e quem passa tempo com Deus, ouve aquilo que todo mundo está ouvindo e decifra aquilo que todo mundo está ouvindo. Ué, mas enigmas, pastor, enigma é uma coisa que precisa de decifrar. Mas eles estavam falando e para eles era como um enigma, porque eles não conseguiam decifrar. E quando aquele menino chegou lá, aquele menino que andava com Deus chegou lá, olhou e decifrou. Esse cara está perturbado da cabeça, agora eu vou resolver essa parada. Eu não vou sozinho não, vou com meu Deus. Fala aí que eu vou lutar com ele. Você tem que escolher o que você quer da tua vida. Você quer se relacionar com Deus ou quer continuar vivendo uma vida mediana? Porque quando a adversidade vem, ela já até chegou, você vai ter uma atitude completamente diferente. Você vai ser alguém que Deus vai poder contar para derrubar o gigante. Há um gigante no nosso meio hoje, há um gigante em cada casa querendo destruir as pessoas, querendo fazer com que as pessoas fiquem depressivas, falando o tempo todo de morte, falando o tempo todo de doença. Você não sabe, mas em 2017 morreram aproximadamente 368 mil pessoas do coração. Se você não sabe, nesse mês, até antes de ontem, tinha morrido 30 mil pessoas do coração. Há 2 dias atrás, até quase 3 horas da tarde, tinha morrido 617 pessoas do coração. Ou seja, esse ano já morreu há 2 dias atrás, 168 mil pessoas do coração. E ninguém parou o mundo, estou falando no Brasil, não é no mundo não, no Brasil. Entendeu? Cardiocronômetro, uma coisa assim, da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Bota lá no site que você vai ver. Vai contando por dia, por mês e por ano. Já morreram 168 mil pessoas do coração e ninguém fica falando 24 horas na televisão para te apavorar, não. Para você não parar, nunca mais comer gordura, para você nunca mais
Deveria até, de certa forma, de vez em quando estar lembrando, porque a gente precisa se cuidar. Isso aqui é o templo e morada do Espírito Santo. Mas morreu muito mais gente do coração já, sei lá quantas vezes mais do coração esse mês do que de coronavírus. E ninguém fala. Graças a Deus que eles decidiram também não ficar falando de mais morte. Se alimenta de coisa boa. Leia a palavra de Deus, entoe louvores ao seu nome. Escute o que Deus está falando para você. Você precisa dele. Ele tem tudo que eu e você precisamos. Ele quer ver uma integridade no meu coração e no teu coração, para que a gente possa derrubar esse gigante, para que a gente possa cessar essa praga, porque é a nossa relação com Deus que vai fazer com que a praga que ela cesse no nosso meio, que ela vá de uma vez por todas. E mesmo que se a praga nos alcançar por algum motivo, nós vamos ter a certeza, eu não estou sozinho. Por que eu não estou sozinho? Porque eu sou bom, porque eu não peco, porque eu faço tudo certo, porque eu sou o cara, porque eu oro mais, porque eu jejuo mais, porque eu busco mais a Deus que todo mundo. Não é por isso que eu não estou sozinho, é porque Ele disse que Ele jamais me abandonaria. É por causa dEle, é por causa da crença nele. Eu posso mentir, mas Ele não mente. Eu posso errar, mas Ele não erra. Eu posso abandoná-lo, mas Ele não me abandona. E essa convicção, essa certeza que tem que estar no meu e no teu coração, para que a gente possa derrubar o gigante. Só derruba o gigante quem tem integridade, quem vive com Deus, quem se relaciona com Ele. E Ele vai te exaltar no tempo certo. Creia nisso, creia. Não fique acuado dentro de casa. Não fique, estou mandando você sair de casa, não, é isso. Não fique acuado, não fique sofrendo, não. Busque a Deus. Se relacione com Deus. Se você tem que se cuidar, se cuide. Mas se cuide se relacionando com Deus também. Cuide da sua vida espiritual. Você não é um corpo que tem uma alma e um espírito, não. Você é um espírito que tem uma alma e um corpo. Você é um ser espiritual. Você veio de Deus. A tua vida veio de Deus. Ele soprou nas tuas narinas. Então, não o abandone. Se relacione com Ele. Ame-o mais do que tudo. Mais do que a você mesmo. E você vai ver o resultado. Como você vai ser mais forte. Como o teu sistema imunológico vai ser mais forte. Porque você vai ter fé em alguém que não erra. Alguém que, se ele agir, ninguém pode impedir. Você nunca vai estar sozinho. Que Deus te abençoe. Que você reflita sobre essa palavra. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua vida, a sua família, a nossa nação, as autoridades da nossa nação e do mundo, para que eles venham governar, não para si mesmo, mas venham governar para o povo. Por isso a palavra de Deus diz para que a gente ore por eles, para que a nossa vida seja boa, seja agradável, em nome de Jesus. Eu vou orar por você, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque mesmo nós sendo como somos, o Senhor tem cuidado de nós. Pai, mesmo nós agindo como agimos, o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, mas nos dá sabedoria, Senhor. Nos dá sabedoria para entender, discernir, Senhor, e agir alinhado, Senhor, com aquilo que é a Tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a entender que somos pequenos, mas em Ti somos mais do que vencedores. Ah, meu Deus, toma o primeiro lugar nas nossas vidas, toma o primeiro lugar na nossa casa, na nossa família, nos nossos negócios, no nosso ministério. Seja conosco, Senhor. Seja conosco. Glorifica, exalta o Teu nome na nossa vida e através de nós. Senhor, e aquilo que o Senhor já colocou dentro de nós, que nós venhamos ter a sabedoria, que nós venhamos ter a perícia, como foi falado aqui. Integridade, Senhor. Perícia. Para também, Senhor, pegar isso que o Senhor já colocou dentro de nós e compartilhar com os outros. No nome poderoso de Jesus, nós te pedimos assim. Em nome de Jesus.
Amém e amém. Vamos adorar a Deus com cântico, separar uma oferta, um dízimo. Você que está aqui, em nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus aí, você que pode. Aleluia! Aleluia. Para as sombras, para as montanhas, para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras, para me encontrar. Traz-nos para as sombras, destrói as montanhas, para me encontrar. Derruba as muralhas,
Aleluia. Já entregaram? Pode trazer. Vamos cantar então mais um louvor. Pensei que já tinha entregado. Você vai colocar aqui, ninguém vai apertar a sua mão, é claro. Só para lembrar. Você que está em casa, que você sabe das suas responsabilidades com Deus, não pode vir, fala que algum obreiro vai na sua casa, a gente... Amém? Ou transfere, em nome de Jesus. Aleluia. Mais umzinho para a gente terminar. Senhor, abençoa teus filhos, as ofertas, dízimo dos teus filhos. Aleluia. Neste lugar, tu és Rei. Vamos adorá-lo, vamos bendizer o nome dele, porque nós já vamos para os nossos lares. Vou me entregar totalmente. Oh Deus, tu és santo, santo, santo. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Este lugar, tu és Rei. Me entregar totalmente. Teu toque Teu toque abriu. Abra mesmo, Deus. os olhos do Abra, Senhor. coração. Eu posso enxergar e entender. Fala pra ele. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos
é digno de toda honra, de toda glória, Aleluia. de todo louvor. Aleluia. Vamos nos colocar de pé para encerrar mais esse culto. Amém. Aleluia. Espírito Santo de Deus, Sim, meu nos Pai. leva debaixo da tua mão santa, poderosa. Nos guarda, nos livra do mal, Senhor. Abençoa a nossa casa, a nossa família, Tem misericórdia de mim. nossos colegas, nossos irmãos aqui da igreja. Cada pessoa que nos ouve, Senhor, pela internet. Sim, meu Pai. Que a tua graça, que o teu favor esteja conosco. Esteja assim, Pai. Que tua revelação do teu tempo, Senhor, para as nossas vidas, para a igreja nesse tempo, Senhor, de desafios. Que os nossos corações estejam queimando no teu altar. Em nome de Jesus. Te entregamos, Senhor, este domingo, esta semana, este tempo, Senhor, para a honra e glória do teu nome. E que o eterno amor de Deus, o Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, o meu amigo, seja sobre cada um de nós, ovelhas do seu rebanho, e sobre todo Israel de Deus espalhado na face da terra. Não só hoje, mas para todos sempre. Que a igreja viva diga comigo: amém. Tudo é possível que crê? Eu creio. Tudo é possível que crê? Eu creio. Tudo é possível que crê? Eu creio. Dá uma salva de semana palmas para ele. abençoada. Aleluia. Seu sangue, sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas, Ele já venceu. Seu amor